Olá para você flamenguista, eu peço você que se inscreva no canal Fla nas Redes, curta e compartilhe os nossos vídeos. Informação de momento bombástica é que Bruno Henrique, o atacante, pode deixar o rubro-negro ao final da temporada de 2023. A informação é do jornalista Mauro César Pereira. Vamos ouvir aí a opinião e a informação de Mauro César. As peças se juntaram. O que acontece? O Flamengo teve uma reunião ontem que não aconteceu, talvez até pelo fato do Tite e tal, eles não conseguiram conversar com o staff do Bruno Henrique, que também é um erro, né? Dane-se, se vira, faz uma reunião, é lógico. Né? Você está no olho do furacão, você tem dois problemas a resolver, então você resolve um em tal horário, o outro em tal horário. Mas não teve reunião, deve acontecer amanhã ou depois, essa conversa que seria para tentar avançar. O que acontece? Tem um sério problema aí, um impasse para a renovação do contrato, que é o seguinte: o Bruno Henrique chegou em 2019 ao Flamengo, contratado ao Santos. O staff do Bruno Henrique entende que, como o contrato está terminando, não é uma renovação. Eles entendem que é uma recontratação. E o Flamengo teria que, além de pagar salários ao Bruno Henrique, teria que recomprar o Bruno Henrique do próprio Bruno Henrique. Basicamente é isso. É uma recontratação. Essa é a visão do staff do atleta. Isso significaria o quê? Não vai pagar uma multa rescisória. Vai diluir no salário, em luvas, em salário, em bônus, o diabo que for. Isso significaria, sei lá, aumentar o salário do cara não digo dobrar, mas aumentar significativamente o salário dele, que segundo o Flamengo é o maior salário do clube, que foi o maior no ano passado, que ele ganha um pouquinho menos, pouquinho mesmo, para os valores de jogador de futebol, do que Arrascaeta e Gabigol, mas ele tem gatilhos de premiação maiores. Como o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil ano passado, com essas premiações ele teria sido mais bem pago, mesmo machucado, né? Ele recebe, tem direito. E ele, aliás, foi o líder de assistências da Libertadores passada, mesmo jogando apenas a... Um ponto aí, né, que o Mauro César explicou. Então, ao final do contrato, o empresário, né, os empresários ali do Bruno Henrique querem que o time, né, que o contrate, ou que faça um novo contrato, pague ali, entre aspas, as luvas, né? Ainda não foi definido o valor dessas luvas, né? Mas o Bruno Henrique, além do salário, quer as luvas. O Mauro César falou um pouco dos salários, né? Arrascaeta e Gabigol ganham cerca ali de R$1,5 milhão por mês. O Bruno Henrique, ele cerca de 1,3 milhão, é mais ou menos nessa faixa que ele ganha. Então, além dessas luvas, ele quer também um aumento do salário. Essa é a intenção do empresário e também do Bruno Henrique. Vamos continuar aí ouvindo a informação de Mauro César Pereira. De grupos. Então, o staff do jogador quer 3 anos de contrato, pediu inicialmente 3 anos de contrato, ele faz 33 anos, dia 30 de dezembro, e quer um aumento significativo, que seria essa recontratação. O staff do jogador alega que já foi procurado por outros clubes, não fala quais. Aí tem as especulações, a gente sabe quais são os clubes citados. Palmeiras, Grêmio, etc. Mas nada oficial. Até que a pessoa fala assim, no papel não tem nada. Falei, então você não tem uma proposta, você tem uma sondagem, uma conversa, por aí. Uma coisa concreta, ó, tá aqui, queremos levar você. Então não tem uma proposta concreta, mas tem essas abordagens iniciais. Foi o que a pessoa me falou. O Flamengo, por sua vez, entende de outra forma, né? Por isso que o impasse é sério, e eu acho que o risco, caso uma dessas propostas de fato se concretize, o que segundo quem trabalha com o jogador ainda não aconteceu, caso chegue para valer, ó, tá aqui, ó, casei aqui a proposta, eu acho que o risco de não renovar e o Bruno Henrique sair será grande. Tem que saber até que ponto essas propostas são reais, que é muito dinheiro. Por um jogador de 33 anos, por 3 anos de contrato, que significaria o jogador até os 36, tá? E um jogador com uma lesão grave no currículo. Ele se recuperou muito bem, mas teve uma lesão grave. Isso tudo está no pacote, não pode ser ignorado, né? Por mais que seja um jogador ídolo, um jogador sensacional. Bom ponto citado aí pelo Mauro César, né? As notícias aí, né, que especularam ele no Palmeiras apontam um salário de R$2 milhões. Entre aspas, né, para o mundo do futebol não é tanta diferença, né? Já que ele recebe atualmente cerca de 1,3 milhão no Flamengo. Vamos supor aí que o Flamengo levasse esse salário para 1,8 milhão. Então eu acho que ele permaneceria no Flamengo, onde ele é ídolo, né? Não ia queimar a história dele indo para o Palmeiras. E também tem essa questão da idade. Será que um clube está disposto a pagar, além dos altos salários? Que clube no Brasil teria condição? Acho que só o Palmeiras mesmo, né? E ainda pagar luvas. Então vamos ver se essa proposta realmente vai chegar para o Bruno Henrique. Vamos continuar ouvindo aí o Mauro César. Então, o que o Flamengo entende? O Flamengo entende que essa recontratação não tem sentido. Porque aí tem um contexto importante. Em 2020... na virada do ano 19 para 20, o Bruno Henrique era o rei da América, foi o destaque da Libertadores, ele não era um dos maiores salários. O Flamengo aumentou o salário dele, segundo o Flamengo, em 2,8 vezes.
quase triplicou os rendimentos dele. Foi aí que ele chegou no patamar de Gabigol, de Arrascaeta, desses caras que ganham mais. Ele era no patamar abaixo, para usar a palavra que ele gosta, que é patamar. Ele chegou no patamar dos demais, porque ele brilhou muito em 2019, o Flamengo aumentou radicalmente o salário dele, quase triplicou os rendimentos do jogador e, consequentemente, ele passou a ter uma multa rescisória muito mais alta. Foi até um momento lá que os portugueses da imprensa pensaram que o Benfica ia contratar, depois, quando o Jorge Jesus foi, ele estava se baseando na multa antiga, que era coisa de 12 milhões de euros, e a multa já tinha ido para 60, 70 milhões com essa renovação. Então o Flamengo entende que já fez esse acerto, já fez uma, entre aspas, recontratação lá atrás, porque ele, se ele continuasse com o contrato antigo, que terminaria 19, 20, 21, 22, no ano passado, ele, durante 4 anos ele ganharia muito menos do que ele ganhou durante 20, 21, 22 e 23. Ele ganharia muito menos, porque quase triplicou o salário. Então o Flamengo entende que já deu essa valorização para ele lá no passado, espontaneamente. Poderia falar, você jogou muito, mas você tem um contrato, eu não vou te aumentar. Não, os caras rapidamente foram lá e cacifaram um aumento para ele e colocaram, porque o Bruno Henrique não era um jogador do nível, quando foi contratado, do nível, até pelos valores envolvidos na negociação com o Santos, do Gabigol e do Arrascaeta. Nem do Everton Ribeiro. Aí, de repente, ele jogou tanto ali, nunca jogou tanta bola como foi jogar no Flamengo, verdade seja dita, né? Ele jogou mais do que jogava no Santos, no Goiás, onde ele atuou anteriormente, Alemanha. Então é isso, a informação do Mauro César, o impasse está aí, e o impasse é sério. A proposta oficial, segundo o Mauro César, não chegou. O Flamengo entende que já gastou muito com o Bruno Henrique, inclusive nessa valorização salarial, que praticamente ele triplicou o salário dele há cerca de 2 anos. Então tá essa questão aí. E caso a proposta chegue do Palmeiras, o Bruno Henrique pode sim deixar o Flamengo. Então fica essa situação. Às vezes as pessoas cobrando porque a direção do Flamengo não renovou rapidamente com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vinha de uma lesão muito séria, né? Ficava até a dúvida aí. Eu mesmo achei que esse ano o Bruno Henrique não ia conseguir retomar o seu futebol, não. Ele até me surpreendeu demais, com velocidade, jogando muita bola. Então acho também que é a questão da idade ali. Ele faz 33 anos, um contrato aí de 3 anos. Ele ficar aí até 36 anos, vamos supor, ganhando cerca de 2 milhões de reais, um aumento de salário com mais luvas. Eu acho bem pesada essa renovação. Eu acho que deve chegar ali ao meio termo. E também o Flamengo, né? Pra mim, o Flamengo está acima de todo mundo, até acima do Zico. Então, se o jogador pedir ali mundos e fundos, botar a faca no pescoço do Flamengo e aumentando também o salário dele, vai dar ali argumentos para outros jogadores também pedirem salários aí fora do padrão. Então, acho que o Flamengo tem que sim fazer a sua proposta dentro ali do valor que eu acho normal ali, normal entre aspas, dentro dessa pedida, em meio às propostas que ele recebeu, como eu falei aqui no vídeo, cerca ali de 1.700.000, eu acho que tá bom, e no máximo 2 anos de contrato, porque jogador nessa idade, eu sou a favor de 1 ano de contrato, exemplo aí do Everton Ribeiro, eu nem renovaria não, Everton Ribeiro já não tá rendendo em campo, o Flamengo tem que saber encerrar ciclos, e o mesmo vale pro Bruno Henrique, eu daria 2 anos de contrato aí, até 35 anos, tava muito bom, na minha opinião. E você, flamenguista, o que acha aí? Daria esses valores aí mais altos para o Bruno Henrique, inclusive, além de salários, luvas aí que ainda não foi fixado o valor, né? Mas acredita que deve girar em torno de 10 milhões de reais ou até mais. Então, diga aqui nos comentários. Eu acho que o Flamengo tem que sim fazer uma proposta, mas também oferecer o ninho do urubu e a gávea para fechar com o jogador, não. O Flamengo está acima de qualquer vaidade e de qualquer atleta. Mas eu quero saber sua opinião, como eu disse. Se inscreva aqui, diga aqui nos comentários. Um abraço para vocês, saudações rubro-negras ao canal Fala nas Redes.